a gente já está no meio do caminho, já está tudo bagunçado, e aqui é boteco mesmo, então... Irê, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso bate-papo que nós temos com um grupo de especialistas em hospitais, né, na infraestrutura de hospitais, que a gente tem toda quinta-feira, às 8 horas. A ideia desses encontros é conversar sobre os problemas do dia a dia de hospitais. Normalmente, a gente traz um especialista para falar sobre um determinado assunto. Esse especialista, normalmente, ele tenta falar sobre esse assunto, normalmente, na maioria das vezes, ele é interrompido bruscamente, mas é gostoso porque é assim mesmo que a gente quer que a coisa funcione, que seja bem descontraído, que tenha bate-papo, que tenha história, que tenha conhecimento. Então, eu queria que, se você pudesse, primeiro contar um pouquinho de você, dizer o que você faz na Schneider, e depois o palco é seu. Nós vamos tentar fazer algo mais ou menos assim. Você tem uns 15 a 20 minutos para você fazer uma apresentação geral, se você conseguir, e na sequência as perguntas vão surgindo e a gente vai conversando. Na hora que percebeu, tá todo mundo bêbado cantando, tá? Então, toca o barco. Seja muito bem-vindo. Beleza. Bem, eu sou o Irê, eu sou engenheiro de aplicação de relés de proteção na Schneider. Na verdade, eu acabo fazendo bem mais do que isso, eu acabo mexendo com toda a parte de automação de subestação e de proteção de subestação, então eu acabo mexendo um pouco com rede, com escada, com tudo isso, né? Mas no papel, meu nome é engenheiro de aplicação de relés de proteção, então eu mexo com as diversas linhas de relés de proteção de média e de alta tensão da Schneider. Isso inclui aí os extremamente famosos CPAM, né, toda a linha, desde a 10 até a 80, as linhas de relé VAMP, né, que são uma linha que veio aí aquisitada da empresa VAMP pela Schneider nos últimos anos. As linhas de alta tensão também já bastante difundidas no mercado, eu imagino que vocês devam ter bem menos contato ou nenhum, que é a linha Maicon, que aí tem desde a linha 10 até a linha 40 também, né, passando por 4 linhas ao todo. E as linhas... Né, herdada também, vindo da Areva, anteriormente da Alstom, a Areva conseguiu da Alstom. E agora as linhas mais novas da Schneider, que a Schneider, como vocês já estão vendo aí, tem uma porrada de linhas de relé de proteção, e a Schneider está unificando essas linhas pouco a pouco, então eu também cuido das novas linhas de relé, Isergy, que aí tem a linha P3, a P5, e teremos um lançamento próximo aí no começo do ano que vem, a linha P1. No futuro um pouco mais longo, P7 também, tá? E aí a previsão de longo prazo é que essas linhas venham substituindo as outras, pegando o melhor de cada uma, tá? Então, inclusive, falando mais cedo com o Marcos, né? Ele falou assim, não, o pessoal tá doido para ouvir falar de CPAM. Aí eu falei, cara, eu posso falar de CPAM, mas eu queria introduzir um pouco no P3 e no P5, que também são relés de média tensão e trazem muitas novidades, porque o CPAM é um relé extremamente difundido no mercado, né? Muita gente sabe mexer com CPAM, você tem empresas que dão cursos de CPAM que a Schneider nem sabe que existe, o pessoal está dando curso de CPAM, de tão difundido que o CPAM é, né? E a gente tem as novas linhas, como o CPAM é uma tecnologia já antiga também, falando em termos digitais, né? Que você fala de 2 décadas, você já está falando de uma coisa já antiga. Então, como essa última versão do CPAM já está aí com um tempo considerável no mercado, as grandes novidades têm saído muito mais para a linha Isergy do que para a linha CPAM, tá? Então, oi. Não dá bola para o Marcos, não, mas eu acho que todos os meus colegas vão querer conhecer a Isergy. Eu já conversei contigo bastante sobre ela, não sei se tu te lembra. Aí eu lembro, a gente falou no telefone. Algumas horas aí conversando. E assim, eu conheci ela recentemente. Eu tenho a feliz notícia de dizer que eu tenho todos os relés no Einstein que tu comentou aí. Eu tenho o Maicon, eu tenho a linha CPAM, eu tenho o Isergy, tenho o Vamp. Maravilha! Então, assim, a gente comprou alguns da Schneider, alguns ainda comprou antes do... Eu conheço o Vamp eu conheço o fundador da Vamp, eu trabalhei com ele, eu
foi o primeiro usuário de Vamp no Brasil. Caraca! O engenheiro que fundou a Vamp, ele veio fazer startup dos primeiros relés. Ele, que era CEO da Vamp, ele veio ao Brasil e eu até tenho um jogo de chave de fendas que ele me deu de presente na época que ele veio. Um cara muito legal. Mas, assim, eu acho que todo mundo vai ficar muito interessado na linha Wizard. Eu vejo muito mais uso para nosso hospital na linha P3, a P5 talvez só para os grandes hospitais, mas eu acho que o pessoal vai gostar muito se tu falar deles, porque, cara, eu vi muito potencial neles, até em termos de custo, eles são muito interessantes, e custo é uma coisa muito crítica para nós, tá? Importante, é muito importante. Custo é importante. Rapaz, olha, sua voz está extremamente distante, Marcos. Acho que está com o microfone levantado. Desculpa. Quando a gente conversou antes, né, do bate-papo, eu preparar ele para vocês, né, ele comentou assim, olha, mas eu posso falar do P3 e do P5? Aí eu falei assim, olha, o pessoal primeiro me pediu bastante, é um pedido para falar sobre CEPAM, mas por quê? Ele falou, olha, não, o P3 e o P5, ele tem duas palavrinhas que interessam muito vocês. Eu não vou dizer quais são essas palavrinhas, mas ele ficou combinado que ele vai apresentar o P3 e o P5, justamente por causa dessas duas palavrinhas, eu não vou antecipar. Então, toca o barco aí, Irê. Mas viu, Marcos, nós já temos o P3 no CEP, tá? Ah, é? Aí, ó. O cara já, inclusive, tem, o P3 já saiu na frente, ó. Eu não tô nem trazendo novidade para ele. A Regis é ímpar. Prossegue. Então, assim, primeiro eu vou falar um pouco do CEPAM, porque o Marcos me antecipou que é um relé bastante... Eu sei que já é um relé bastante difundido, e ele me confirmou que para vocês é bastante difundido, então eu vou falar um pouco, até mesmo para ficar aberto, para tirar algumas dúvidas, tá? Então, eu coloquei alguns slides bem básicos aqui, né? A linha CEPAM é uma apresentação de CEPAM 40, mas, na verdade, os slides que eu selecionei não são específicos de nenhuma sublinha da CEPAM, tá? Então, um breve avanço histórico aí, né? O relé de proteção, ele vem desde 1925, quando lá no comecinho do século XX, né? A gente teve aí os primeiros relés eletromecânicos fazendo aí as funções de proteção. Esses bichos aqui eram uma verdadeira obra de arte de relojoaria, são equipamentos totalmente eletromecânicos, então não tem nada de digital, não tem nada de eletrônica, eles são 100% cálculo de circuitos eletro e de relações eletromagnéticas. Oi, desculpa, eu vou atrapalhar de novo, mas eu juro que eu não atrapalho mais na frente. Mas só para te acreditar, claro que eu não sou tão velho assim, né? Mas quando eu comecei a trabalhar em sistema de potência, eu fui trabalhar na Gerdau e lá tinha um forno que eles chamavam de forno panela. Ele era um forno para reaquecimento de aço. E esse forno, o projeto dele era de 1927. Olha, e ele tinha todos os relés de proteção e os controles eletromecânicos originais. A gente tirou ele, hoje ele está no Museu da Gerdau, na Farrapos, lá em Porto Alegre. Mas eu tive contato com o relé desses era um relé da GE, fabricado em 1927, cara. Cara, sim, é uma peça linda, é uma peça de relojoaria. O óleo que tu bota nele, ele tem amortecimento por óleo, tá? E o óleo que tu bota nele, ele tem que ser o óleo correto, e o óleo que era especificado original para ele, com a densidade correta, era um óleo de baleia. Olha isso, velho. Era um óleo de baleia, sustentabilidade total. Mas é verdade, esses relés aqui... Desculpa a interrupção, cara, mas nada. essa história é muito legal, cara. Eu já tinha... Que isso?
avisado para ele, Regis, o objetivo é esse mesmo. Então, esses relés aqui, como o Regis falou aí, eles são realmente obras de arte, tá? Eram equipamentos feitos um cálculo extremamente minucioso, né? É claro que, sendo muito antigos e totalmente eletromecânicos, eles exigem uma preparação e um conhecimento muito específico, tá? E são muito complicados de você fazer manutenção, poucos fabricantes ainda fornecem peças. A GE, eu sei que para alguns modelos ela ainda fornece peças a um preço estratosférico, né? Mas para alguns sistemas que até hoje funcionam com esses equipamentos, né? E sim, são os primeiros, né? Eles realmente eram chamados de relés de proteção, porque ele realmente fazia só a proteção, e cada relé fazia uma função para uma fase, né? Então era bem específicos e acabava ficando um monstro, uma parede inteira de relés para proteger um único vão. Depois surgiram os eletrônicos, né? E os relés eletrônicos eles já vinham com os primeiros conceitos de eletrônica. A gente não está falando de transistor, não. A gente está falando de relés já utilizando ali varistores, né? Primeiras válvulas, primeiros transistores. Então eram equipamentos já ainda muito sensíveis, mas eles já trouxeram a possibilidade da medição junto da proteção. Né? Então ele já fazia a proteção e a medição ao mesmo tempo, acrescentando aí uma funcionalidade. Né? Depois dessa linha lá, já perto dos anos 80, surgiram os microprocessados, vindo aí com os microprocessadores, a gente trouxe os primeiros relés que eram capazes de fazer a automação, realizar alguma lógica, né? Então, o controle do vão. E aqui a gente já vê, inclusive, um relé CEPAM. Esse aqui já é um relé CEPAM. Tá? Já é CEPAM em 78. Esse é CEPAM. Antes disso, a gente já tinha CEPAM, mas esse aqui é o primeiro nesse slide, né? E hoje em dia... Ô, Marcos, eu Oi? tenho um desse aí lá no Einstein, lá para vocês, quem quiser ver, tá? Não, eu já vi uma vez, cara. Einstein. Ele tá aqui em casa, tá? Não, ele tá aqui em casa. Eu já vi um desse aqui uma vez. Eletromecânico eu só vi em bancada. Não, mentira, eu já vi em operação. Uma vez eu vi em operação. Eletrônicos, eu já vi em operação também, mas o pessoal estava justamente vendo de trocar. Esses primeiros microprocessados aqui eu também já vi, mas bem raro. Até mesmo porque é mais fácil migrar esse aqui para os mais novos do que esses mais antigos aqui, né? E aí, quando a gente passou dos anos 2000, a gente finalmente trouxe os IEDs, que na verdade hoje a gente chama de relé de proteção, mas é muito mais porque o nome já ficou, né? O relé de proteção, tá? A referência já está lá. Mas na verdade eles são IEDs e a proteção é somente mais uma função de proteção, né? Então os relés de hoje eles fazem proteção, medição, controle, comunicação. E às vezes eles têm inclusive funções adicionais de monitoramento de temperatura e etc, tá? Então hoje ter funções de proteção no relé, né, tratando-se dos IEDs, ter funções de proteção e ter várias funções de proteção em um único equipamento, inclusive já se tornou obrigatório, não é mais diferencial. Você dizer, esse relé aqui ele faz 30 funções diferentes. Cara, todo fabricante faz. Isso já não é mais diferencial. Porque ele faz medição. Todo fabricante faz. O diferencial desses relés, eles já estão em outros quesitos. É segurança, é capacidade de restabelecimento, capacidade lógica para fazer automação quando o sistema se torna um pouco mais exigente, o que ele faz em termos de comunicação, porque isso aqui é essencial quando a gente começa a falar de internet das coisas, de integração, de conectividade, né? E a gente sabe que esse tipo de conectividade, troca de informação, aumenta, melhora, né, em quesitos de eficiência, em quesitos de assertividade em tomada de decisões. Então, os relés hoje, eles vêm com todas essas funcionalidades juntas, né? E aí o CEPAM, que não acompanhou tudo isso da história, né? Ele começou lá nos anos 80 com o CEPAM 15, né? Ele veio evoluindo aí ao longo do tempo. Teve o primeiro CEPAM 15 em 1978, em 1985 teve a linha CEPAM 1000, em 1995 teve a linha CEPAM 2000, e só para um efeito comparativo, essa linha CEPAM 1000, ela é, digamos assim, equivalente ao CEPAM 20, CEPAM 40, e a CEPAM 2000 ao CEPAM 80, tá? Mas assim, é uma comparação um pouco grosseira, né? E a partir dos anos 2000 veio a linha CEPAM 1000+, né, o Plus, que são as linhas que a gente tem aí até hoje. Ou seja, a linha atual de relés CEPAMs, ela já tem 2 décadas no mercado.
Então, ela é uma tecnologia extremamente consolidada, por isso que onde você vai falar de relé de proteção, o CPAM é uma referência, é um dos relés de referência, né? Quando a gente fala em média tensão. E todo mundo conhece, quase todo mundo que mexeu com proteção já mexeu com CPAM. Oi, Lé. Oi. Quando eu entrei no Einstein, há 5 anos atrás, aí, a gente fez a automação do bloco D e a gente tirou o CPAM 1000 lá, não o 1000 Plus, mas o 1000, né? E inclusive, não sei se tu sabe, tem uma... Quer dizer, claro que tu sabe, né? Tem um kit da Schneider que ele faz eu entrar. Eu tenho lá agora, hoje eu tenho um Série 80, né? E eu consegui entrar com o Série 80 exatamente sobre o 1000. Eu pego toda a ligação toda e é uma caixa de inox que faz isso. Isso, inclusive, o Diego lá, não sei se o Diego entrou, mas acho que ele não entrou ainda. Não entrou. O Diego tem lá em cima da bancada dessa caixa com um CPAM 80 mais preparado para o CPAM 1000. E nós temos ainda a CPAM 1000 guardado lá para caso de emergência. É exatamente isso, é o que a gente chama de EcoFit, né, na Schneider. É quando você utiliza uma caixa e as conexões de um relé existente e você consegue inserir um relé novo, né? Então você tinha realmente essas possibilidades da linha CPAM 1000 e 2000 para 1000 Plus, né? Então realmente é um processo que a gente faz hoje, a service da Schneider realiza esse processo, né? Ele faz essa substituição. Inclusive a gente tem isso previsto para alguns relés da linha Easy, tá? Que aí eu falo um pouco mais para frente. Tá. Antes de você trocar de slide, eu queria fazer uma pergunta para 2 colegas que o Valdinei, que acabou de chegar. Boa noite, Valdinei. E outra para o Marcelo. Vou começar pelo Marcelo. O Marcelo já estava aí, viu, Valdinei? Você chegou atrasado. Cheguei atrasado. Fica no fim da fila. O Marcelo, cara, eu tive o prazer de conhecer o Marcelo visitando um hospital em Petrópolis, que o hospital tinha sido inaugurado pelo Dom Pedro, né? O Marcelo me corrige se eu estiver errado. Mas tive o prazer de conhecer ele lá. E assim, o Dom Pedro não é tão velho quanto o resto, mas eu acredito que o Marcelo tenha algum tipo desses equipamentos desses mais velhos lá. Você teve, não teve? Sim, boa noite a todos aí. Realmente lá foi Dom Pedro e a Princesa Isabel. Na verdade, aquele hospital veio da época da Princesa Isabel. Ela que fez a doação lá para as regiões. Eu não estou exagerando, é verdade. É verdade mesmo. Quem tiver a oportunidade de visitar Petrópolis, é uma cidade muito bacana. O Marco deu uma volta lá, né, Marco? Legal. Minha mulher foi nas cervejarias. Eu tive que trabalhar o hospital, ficar rodando em sala técnica. Pois é. Mas você chegou a ver equipamentos assim lá? Porque é bem antigo lá o hospital, né? Sim, o hospital é antigo, viu, Marco? Mas o nosso relé lá não era muito antigo, não, tá? Não, já tinham feito aquela subestação, ela era uma subestação do ano de 2000, né? Então já estava mais atualizada aí. Não tem... Queria eu que tivesse aquele relé, né? O relé aí de 1925. Beleza. E o Valdinei... O Valdinei, ele é da Redditor. E a Redditor é o seguinte, passa lá todo mundo conhece a Redditor, só vê o lado bonito, né? Uma empresa gigantesca, compra hospital, mas quem sofre com o problema do dia a dia dos hospitais, principalmente os hospitais mais antigos que a Redditor adquire, é o time do Valdinei. Valdinei, você já viu algum dessas crianças aí? Não, pior que não. Recentemente a gente comprou um de proteção direta, aqueles famosos pica-pau lá de 74. Nossa.
É um da Siemens. Está funcionando lá ainda. A gente está trabalhando para desativar, mas ainda estamos convivendo com o menino lá ainda. Os pica-pau tinha da Siemens e tinha da ABB, né? Uhum. E, cara, ele funciona, ele não dá problema, mas até na limpeza tem que cuidar dele, porque se o dial atrasa lá, ele travar e, cara, já é uma era. merda. É. Mas assim, ele não dá problema, e ele é mais ou menos como os mais, até nos anos 80 saiu os pica-pau trifásico, né? Mas acho que desses dos anos 70 ainda eram os monofásicos também, que era um relé para cada fase, um relé para o neutro e um relé, e tinham relés separados para proteções adicionais quando tu precisava de alguma proteção adicional, né? Então a Redditor gosta de comprar cada coisa legal, e aí a gente tem que correr lá para arrumar. Faz parte. Mas que bom que tem a alternativa de melhorar, né? Isso, então, pelo menos isso, né? Vai simplificando aí a vida, né? Mas isso é bom, ter a experiência de vocês aí já com casos aí, com relés mais antigos. É bem interessante porque, inclusive, vocês sabem a diferença, né? Vocês sabem a diferença que faz você ter um relé com menos funcionalidades e mais funcionalidades. E isso também é bom, porque vocês conseguem ter noção do quanto que algo pode simplificar a vida da gente. Às vezes no primeiro momento parece algo bobo, mas no fim ele ajuda bastante, né? Então, a gente fala desses relés antigos, por exemplo, você chegar na cara do relé e, cara, ele atuava e te dizia se atuou ou não, ele te dava pouquíssima informação, né? Hoje, aqui na imagem mesmo, você já tem o vão representado, você tem todas as medições fáceis, você tem a possibilidade de comando aqui ou remoto, então as possibilidades se abrem muito aí, por isso que é IED, né? Não é mais relé, ele já faz muita coisa para ser só um relé. O que é o acrônimo IED? IED, ele vem do inglês, né? Ele é um equipamento eletrônico inteligente, é o Intelligent Electronic Device. Né? Então, ele é dispositivo eletrônico inteligente, seria a tradução direta. Né? E é justamente, inclusive, IED ele não se aplica somente a isso aqui, tá? Então, qualquer equipamento de qualquer lugar que já faça várias funções, ele é um IED. Todo equipamento multifuncional, se tu procurar, a gente está trabalhando assim, em empresas americanas, todo equipamento que ele tem mais de uma função e principalmente relacionado a funções de proteção e comando, ele é chamado pelo americano com IED. Inclusive, protocolos especiais foram criados, como o mais famoso deles, que é o 61850, mas tem outros protocolos aí, que são protocolos que foram desenvolvidos para os IEDs, que são protocolos exclusivos para os IEDs. Exatamente. Eu nem sei porque os especialistas de fora têm os caras de dentro que sabem tanto. Aí eu coloquei esse slide aqui, gente, dando aqui uma continuidade. Eu coloquei esse slide aqui por orientação do Marcos, tá? Então, o CEPAM aí, né, fazendo uma tradução livre aí para o português, a gente pode chamar de Sistema Eletrônico de Proteção, Automação e Medição, tá? Então, CEPAM. E ele é subdividido na verdade, aqui já nem mostra, tá? Mas são 4 linhas, né? Aqui nem mostra a CEPAM 10. A CEPAM 10 é um relé bem básico para cabine de entradas, é um mais utilizado em prédios comerciais pequenos e tudo mais, né? A linha 20, tá? A linha 20, ela é uma linha de relés com proteções bastante básicas para média tensão, mas já com capacidades aí de comunicação e tudo mais. Ele é um pouco limitado em termos de capacidade, então, por exemplo, ele não realiza lógicas internas, ele possui entradas de corrente ou tensão, né? Então ele já não faz proteção de corrente e tensão em caixa única, ele possui aí 2 registros de oscilografia e uma autossupervisão, então ele é um equipamento bem básico para fazer funções de proteção de sobrecorrente ou de tensão, né? A linha 40
ela já é um relé que vai aí um pouco além, ele tem um pouco as equações lógicas, então permite uma configuração lógica interna, ele faz corrente e tensão no mesmo equipamento, e ele tem uma capacidade de armazenamento maior, né? Então ele já tem 19 registros de oscilografia, ele já inclusive consegue comunicar em rede Ethernet, coisa que o CPAM 20 não, o CPAM 20 é só serial, né? Então o CPAM 40 consegue ter uma comunicação a mais, sendo um relé um pouco mais robusto, mais elaborado. E a gente... Oi. Desculpe te atrapalhar de novo, mas eu discuti com um cara um tempo atrás aí e eu me dei, eu aceitei que eu perdi, mas ele me garantiu que no CP40 ele já tinha proteção direcional. E eu disse, cara, eu desconheço proteção direcional no CP40. Proteção direcional eu sempre usei o CP80 porque eu nunca vi falar em direcional de corrente ou direcional de potência no CPAM, para não falar em números aí, porque senão o pessoal vai se perder, né? Tá. No CP40. Isso, e ele me garantiu que tem. Tá. Eu perdi ou ganhei dele? Eu sinto lhe dizer, você perdeu. Proteção direcional você tem no CPAM 40 sim, tá? Porque você precisa de um canal de corrente, um canal de tensão e fazer essa comparação. O que você não tem no CPAM 40 é a proteção diferencial. Tá? Não, então, quando você vai para o CPAM 80, né, as vantagens dele, por ter uma caixa maior já, elas são muito relativas a hardware, né? Então, ele é um relé com hardware mais robusto, uma capacidade de processamento maior, ele já consegue ter canal adicional de corrente, então você, além da tensão, consegue ter 2 canais de corrente, realizando, portanto, a função 87, né, para gerador, motor, transformador. Capacidade de entradas e saídas digitais bastante amplificada com relação aos outros modelos, e ele possui ainda uma capacidade de processamento maior com lógica configurável em ladder, né, que é uma estrutura de configuração de lógica totalmente customizada. Então, o CPAM 80, ele se distingue pelas funções de proteção, então ele tendo função direcional, sincronismo, né, pela capacidade de entrada e saídas digitais, e pela capacidade lógica. A capacidade lógica do CPAM 80 é bastante grande, tá? Então, locais com lógicas mais elaboradas, o CPAM 80 entra. Outro quesito que o CPAM 80 tem é que, apesar do CPAM 40 ter capacidade de comunicação já Ethernet, incluindo o 6850, ele comunica exclusivamente MMS, enquanto que o CPAM 80 já consegue comunicar MMS e GUSE, ou seja, além do sinal para o SCADA, que é o MMS, né, que é o sinal mais lento com muita informação, equivalente aos sinais que você manda hoje por Modbus, por DNP3 e outros protocolos, ele também manda o sinal de GUSE trocando entre relés, né, de relé-relé, que é uma comunicação de altíssima velocidade para substituir fiação. Foi por essa característica que todos os relés de proteção hoje no Einstein são CPAM, das entradas são CPAM 80 para a gente poder fazer, como é 61850, a gente pode fazer proteção lógica com GUSE. Só que, vou te dizer sinceramente, a gente tem a capacidade, tem um plano, mas nunca implementou a seletividade lógica através de GUSE. Mas a gente está com tudo preparado lá, por isso que a gente só usa o CPAM 80 ou o 615 da ABB, que é o concorrente de vocês. Maravilha, maravilha. Rapaz, olha, eu quando eu entrei nesse mercado, o GUSE já existia, né? Peguei várias subestações que o pessoal não confia em GUSE ainda e, portanto, não usa. Mas eu já entrei chegando com GUSE e, cara, assim, é muito mais fácil você entender o que está acontecendo na rede com o GUSE, né? Porque a informação consegue ser rastreada e você consegue supervisioná-la, né? Essa, inclusive, é uma das grandes vantagens de você sair dos padrões mais antigos, né, de cabo duro, como o pessoal chama, né, sinalização de cobre, e você passar para a parte de comunicação Ethernet, a rastreabilidade da informação. Eu usei muito GUSE em subestações industriais, né, com a linha Siemens, né, e a gente usou, porque assim, tu pensa numa indústria, tu tem uma subestação a 2 km da outra.
tu fazer uma proteção cabeada não tem nem sentido, né? Então, o Guzzi, ele é extremamente rápido, ele é uma... Se a gente comparar com a nossa linha de automação que a gente está trabalhando agora, que é Backnet, coisa assim, ele não tem... Esquece. Ele não tem nenhuma similaridade, né? Mas ele é extremamente confiável, assim, ó, e na verdade ele também já é bem antigo. Eu comecei a usar Guzzi em 2007, 2006. Eu não sei assim a história de quando foi desenvolvido, mas em 2004, mais ou menos, eu já implementei uma subestação na Gerdau que todos os relés tinham capacidade de fazer Guzzi, e lá nós usávamos o InCC, que foi o primeiro software de controle para subestações que tinha capacidade de gerar Guzzi no supervisório, né? Que depois até isso aí foi uma coisa meio discutida, mas ele já tinha capacidade, né? Sim. O Guzzi, na verdade, ele vem de antes. Só, assim, a única informação aí sobre a parte de 6850, na verdade, o 6850 ele é uma unificação de 2 protocolos que estavam sendo criados na época, né? Sim. E o Guzzi, inclusive, ele veio originalmente do UCA, né? Que era um protocolo que estava sendo desenvolvido do lado... Olá, Wagner. Do lado americano, né, norte-americano, e você tinha o concorrente dele, que era da norma IEC do lado europeu. E, inclusive, como a ideia de ambos era criar um protocolo único e que continuasse evoluindo e atendesse todas as necessidades e trouxesse várias possibilidades, automaticamente você ter 2 propostas iguais para fazer isso não fazia sentido. Então, os 2 conselhos conversaram e unificaram. Tanto é que é por isso que o 6850 não tem nenhum par. Porque quando ia surgir um par dele, os 2 resolveram se unificar e ficou um só, o que é um grande ganho. Azeitaram. Né? É um grande ganho. Então, o Irê Regis, tem que lembrar que o nosso grupo, ele parte do pessoal é de elétrica, parte do pessoal é de automação. Então, eu queria que você pudesse, por favor, explicar o que é essa seletividade sendo feita por software, em rápidas palavras, para o pessoal de automação ter entender direitinho. Marco, diga. Eu tô aqui no grupo, ouvindo esses caras falar em Backnet, em net não sei o que e tal, há quase um ano aqui. Agora que eu posso falar e eles não entenderem, não pode nem dar o troco. Você não vem não, que a gente fez um tratamento especial para vocês para explicar protocolos, hein? Não fala, não vem, não seja ingrato. Não, mas explicando aí, né? Eu acho que vamos lá. Eu não sei se todo mundo aqui conhece o conceito de seletividade lógica, tá? Então eu vou partir um pouco antes dele, né? O conceito de seletividade, eu imagino que todo mundo aqui entenda, né? Quando a gente fala de seletividade na proteção, você está falando de restringir a atuação à menor zona possível. Ou seja, quando você tiver uma falta, você desligar o mais rápido possível, mas você desligar somente o que você precisa desligar. Então, digamos que você tem uma entrada, 3 saídas, você tem uma falta na saída 3. O ideal é que você atue somente o disjuntor daquelas 3 saídas. E assim você mantém a entrada, o barramento e as outras 2 alimentadas. Isso é seletividade, tá? Falando de um modo bem básico aqui, né? Essa seletividade ela é aplicada na proteção convencionalmente de 2 formas. Uma é pelos ajustes de proteção, então você faz toda a coordenação das funções de proteção para que quanto mais tem na todo um ponta... trabalho de cálculo, né? Exato, você tem de cálculo, todo o estudo de seletividade. Cada um deles. Exatamente. Como é que é? Ó, esse relé aqui específico para a gente proteger tem essa característica, esse disjuntor que está montante ou jusante. Você vai definindo para que na hora que der merda, o negócio seja circunscrito, seja só numa região mínima possível para você não espalhar em toda a instalação. Exatamente. É essa a ideia da seletividade, né? E aí, quando a gente fala do estudo de seletividade, por que existe curva
inversa no tempo, né? Aquela curva que vai caindo ali, com características, e você pior, você tem várias curvas, cada uma caindo de um jeito. Pô, se você sabe que tem falta, por que você não simplesmente desliga, igual o nosso disjuntor em casa? Ah, tem um curto, desliga, ué. Pronto, acabou. Mesmo na nossa casa, os disjuntores da nossa casa são mais sensíveis do que o do prédio. Por quê? Justamente para isso. Para que se eu tiver um curto na minha casa, você não apague o condomínio inteiro, né? Então a seletividade ela é aplicada dessa forma por ajuste de proteção, a seletividade de proteção, né? O estudo de seletividade, tá? Só que quando a gente começa a ter sistemas mais elaborados, e a gente está falando aqui de hospitais grandes, então vocês com certeza sabem que você vai tendo uma entrada, distribui para um quadro, aí você tem um quadro de baixa tensão, um de média tensão, então você vai tendo uma cascata de equipamentos muito grande, tá? E é aí que a seletividade lógica entra. A seletividade lógica, ela permite que você troque informações entre os relés. Portanto, vamos dizer que você tem um curto muito alto, extremamente alto, lá no mesmo alimentador 3, né? Aí, como ele é um curto muito alto, você tem que desligar extremamente rápido. Aí você coloca um ajuste de 200 milissegundos, né? Beleza. Você pegou, botou 200 milissegundos, curto no alimentador 3, pá, pegou e desligou. Tá? Quando você tiver uma falta na barra, o alimentador 3 não vai ver essa falta, né? Se você colocar um tempo de atuação maior para a entrada, talvez você acabe tendo que esperar um tempo muito grande para desligar a barra, né? Só pelo ajuste de tempo, só pelo estudo de seletividade. Então, o que que você faz? Você coloca uma temporização igual ou próxima, e se um alimentador enxergar a falta, ele informa para o relé de entrada e o relé de entrada ele não atua. Aí tem várias metodologias, ou ele não atua definitivamente, ou ele atrasa a atuação, né? Porque aí ele passa a se comportar como uma proteção de backup. Então, se a falta é no alimentador 3, o alimentador 3 tem que atuar primeiro. Então, a entrada espera um pouco para ter a atuação. Então, o alimentador 3 atua primeiro, mas se o alimentador 3 não atuar, a entrada atua na sequência. Então, você posterga, mas você mantém essa proteção. Tá? Da mesma forma, se a falta for na barra, nenhum alimentador vai mandar essa informação e aí a entrada pode atuar rápido. Então, isso permite que você extingua a falta, mantendo a seletividade, porque você tem que desligar mesmo a entrada para apagar todo o barramento, né? Para desligar o barramento, e você mantém essa seletividade e ainda assim tendo um tempo de atuação. Porque se você for fazendo uma cadeia, digamos que você tem aí um alimentador lá na ponta com um curto muito elevado, e aí você tem esse alimentador, aí você tem a entrada desse painel, que é conectado em outro painel, então você já tem outro disjuntor, e por aí vai, você tem 4, 6, 8 disjuntores de distância. Se você colocar uma janela, de 100, 150 milissegundos, para cada equipamento, para esperar a atuação do relé, mais a atuação do disjuntor, se a atuação for lá em cima, o disjuntor principal ele vai atuar com mais de um segundo. E isso é inviável quando a gente fala de elétrica, a gente sabe que milissegundos às vezes já é muita coisa, o que dirá segundo, né? Então a seletividade lógica... Uma coisa que é um uso muito para nós, assim, ele pega muito, assim, a gente pode usar a seletividade lógica para mudar grupo de ajuste, né? Quer dizer, por exemplo, todos nós em hospitais nós temos geradores e são extremamente importantes. Mas eu sei que alguns dos meus colegas eles não conseguem ter uma usina lá como a gente tem, ou não conseguem ter até geração 100%, como a maioria dos hospitais grandes tem. Então, tu pode usar a seletividade lógica para inclusive informar o que está acontecendo no sistema elétrico e informar que o sistema está trabalhando naquele momento não pela concessionária, mas pelo gerador, e mudar grupos de ajuste de relés de saída e até de disjuntores, porque hoje os disjuntores de baixa tensão já respondem a isso também, e alterar a tua proteção para que o teu gerador não seja danificado durante a operação dele,
e até em casos extremos, como eu já usei em indústrias de grande porte, para fazer, a gente pode usar para fazer load shedding, que é descartar cargas, no caso de uma entrada de um gerador, descartar cargas em alta velocidade para que o sistema não colapse o gerador e para que tu possa ter um sistema elétrico único, né? Então ele é muito interessante para Exatamente. O load shedding que ele está falando, gente, o despacho de carga, ele é utilizado para balancear a geração com o consumo, né? Então, o que ele está falando é que se você tiver, por exemplo, dificilmente isso vai acontecer com você conectado à concessionária. Se isso acontecer, a própria concessionária já vai ter as medidas próprias, né? De desligamento. Mas quando você, por exemplo, tem um gerador, né? Você está trabalhando isolado. Você tem um gerador e o seu consumo está mais alto, esse despacho de carga ele é responsável por despachar selecionadamente quais as cargas. Então, ele vai desligar coisas menos essenciais, tá? Então, ele vai dizer assim, iluminação da garagem. Cara, isso aqui é muito menos importante, desliga esse negócio. Ar-condicionado da recepção, isso aqui é muito menos importante. E ele vai mantendo a sala de cirurgia, a UTI, por último, né? Tipo, vai ser a última coisa a desligar, ele desliga tudo antes. Então, é uma questão de criticidade. Isso é aplicado tanto dentro de um hospital, quanto em grandes plantas industriais, quanto a próprio nível nacional, tá? Existe despacho de carga de tipo, perdi Itaipu, eu vou ter que desligar a maior parte do sistema, mas o que eu vou manter ligado? Ou dentro de uma cidade, a cidade perdeu o fornecimento de energia e fala assim, eu vou manter ligado primeiro aeroporto, delegacia, hospital, né? Do que residências. As residências, de modo geral, são menos importantes do que esse tipo de serviço. Então, é uma priorização da carga quando você não tem geração suficiente para aquele consumo, tá? E aí o load shedding é o nome em inglês, né, do despacho de carga, que é o sistema que faz essa seleção das cargas. Ou senão, também tem uma opção de fazer o relé CEPAM junto com o sistema de descarte de cargas, uma automatização. Eu tenho até uma geração completa do meu complexo hospitalar, mas por N fatores eu perco um gerador. Automaticamente que eu perco o gerador, ele já fala para o relé também, não estou gerando mais 100%. E já liga já também o sistema de descarte de cargas, é o que nós temos hoje no hospital. Exatamente. Nós temos 4 geradores, um gerador para CAG, 2 geradores online e um reserva, 2+1. E caso dê uma pane, e mesmo assim eu tenho o gerador, e na linha a gente chama de crítica, ainda tem um no break de 400 kVA, então nem pisca nessa linha crítica, centro cirúrgico, UTI, hemodinâmicas, os PSIs, réguas, nem pisca. E caso haja uma falha, o gerador entre em pane ou a chave ácido entre em pane, a gente aciona já o sistema de descarte de cargas, ele descarga tudo que não é essencial, como você colocou, e entra só o que é essencial e reza para as ambulâncias chegar logo, tudo, e o terror corre. O reza é ótimo. Interessante, Wagner, é que no S80, ele tem essa função. Ele pode gerenciar o S80 com outros relés de outras marcas, mas o S80 eu acho muito legal que ele tem essa função de load shedding, e ele consegue gerenciar e tu consegue programar o que ele vai fazer nele para essa função load shedding. Então, o Irê, no caso do S80 não precisa ter nenhum PLC acoplado. Pode fazer só com ele, tu pode fazer outra coisa chamando a atenção de vocês, que a gente falou na outra, até no treinamento do EBO, e novamente, jamais o CEPAM ele tem que estar na linha de automação como informativo, informação, jamais como receber comando, para não cair num risco. Imagine só, a gente tem uma invasão de hacker, vou justamente no CEPAM e desligo, vou lá na chave ácido, desliga tudo. Então o cara pode querer vender aí. Olha o link que o Irê queria. Wagner, tu me deu de bandeja agora. Um pouco antes de tu entrar, a gente falou sobre a rede 61850, tá?
A rede 61850, ela é a rede justamente que foi criada com esse propósito, para a gente poder rodar os comandos em comandos GUSE, que eles teoricamente não são hackeáveis também, tá? Não, teoricamente, eu sou assim, o teórico para mim é igual assim, igual uma mulher assim, doutor, eu tô tomando anticoncepcional, é 100%? Não, tem 1%, 2%, não, tem porcentagem. Então, desculpa, é igual assim, igual o conversa de boteco. O Irê, você vai falar sobre o Wagner, esse bate-papo aqui começou exatamente porque o Wagner me perguntou assim, Marcão, qual que é a diferença do CEPAM 40 para o CEPAM 80? Eu falei, a diferença é... não sei. Espera aí que nós vamos resolver isso. Foi exatamente pro Wagner que teve a primeira ideia de falar sobre relé CEPAM. Porque é o seguinte, vamos ser sinceros, você vai defender aí, o meu relé tem vários cabeçudos lá que fez uma proteção de cibersegurança da NASA, mas até a NASA é hackeada. Então, até a NSA, até a NSA, eu acho que é um dos lugares mais protegidos do mundo em questão de cibersegurança, os caras hackeiam. Quem diria o nosso relézinho? Tu tá correto, tá? A internet das coisas, ela realmente traz esse problema, inclusive isso que tu tá falando, né, do cara chegar e entrar na rede, desligar um relé, por sorte isso ainda não aconteceu aqui no Brasil, tá? Não, eu pelo menos não fiquei sabendo de nenhum caso desse tipo. Né? No Brasil. Não. Mas esse ano, raro, né? nesse cenário, nesse ano, tá? Falando de cybersecurity, a gente teve invasões em empresas de petroquímica muito grandes. A gente teve invasão em concessionárias, cara. O cara entrou numa concessionária distribuidora, o cara podia ter apagado um estado inteiro. Eu acho que o cara não pensou ou ele não conseguiu chegar até lá, não sei. Na verdade, mas tem hacker que é assim, eu invado, deixo só uma mensagem, mas assim, estive aqui. Eu sou foda. Mas esses casos que eu tô falando são de clientes que tiveram a rede roubada por horas. O pessoal não conseguia acessar, o pessoal não conseguia operar o sistema, não conseguia fazer nada por horas. Inclusive, eu entrei numa reunião para fazer uma apresentação, e aí daqui a 20 minutos de atraso, o consultor chega e fala assim, olha, os clientes não vão vir, porque eles não conseguem logar, porque sequestraram a rede deles. E aí o engraçado é que esse cliente que eu falei, aí é o gancho que tu me deu, tá? Existe sim o conceito de construção de cybersecurity, existe os níveis de segurança cibernética, e é claro que tendo uma brecha você tem uma chance de acontecer. Assim como a gente não pode dizer que é impossível alguém de entrar fisicamente lá e desligar. Não é impossível. Entendeu? Isso é uma coisa possível. Mas a ideia da cybersecurity é realmente dificultar. Tanto é que o cybersecurity ele não é um padrão de construção de relés ou de CLPs e etc. por si só. O cybersecurity ele é todo um conceito. Eu nem sou a pessoa mais gabaritada da Schneider para falar isso. O Marcos disse que já trouxe aqui o Bruno Oca, que ele é um cara bem mais gabaritado do que eu para falar disso. Mas o cybersecurity, na verdade, ele é toda uma filosofia. Ele exige comportamento. E apanhou igual gente grande, hein? Imagina. O que tu tá falando e não convenceu, tá, mulher? Não convenceu, apanhou e não convenceu. Ele saiu quase arrastado aqui, tá? Não, mas o que vocês estão falando é verdade, isso é um cuidado que você tem que ter. É uma preocupação necessária, tá? Mas tendo os devidos cuidados, você pode usufruir de certas coisas, tá? E aí é algo que precisa ser avaliado, realmente. Tem sistemas que você consegue colocar, tomando os devidos cuidados, você consegue sim fazer uso de certas coisas, tá? No caso, o Wagner, ele é um pouco mais cético, ele não quer saber do 1% de risco, do 0,5% de risco, né? Ok, também é uma só vou te contar uma coisa. Você já ouviu no mundo, vocês são dono da ASCO agora, né? Então a China é dono da ASCO. Você já ouviu falar no mundo a ASCO falhar? É difícil. Não, você não ouviu. Não. E você já ouviu a ASCO ficar em dúvida? Quando é ficar em dúvida? Ela não fica nem lá do gerador, nem lá do concessionária?
No mundo não aconteceu. Aconteceu 8 vezes no São Camilo Santana. O problema é tu, cara. O problema é tu, rapaz. O problema é tu. É que é o seguinte. Você construiu onde esse hospital? Não, lá esse hospital... num cemitério indígena. O hospital é sobre o cemitério indígena, só pode. É quase isso. Pra vocês terem uma ideia, o São Camilo Santana era o hospital da aeronáutica. E lá onde fica a manutenção era o DOI-CODE. Quem é que vocês não perceberam quem foi lá? Que eu tentei... É alma penada. Então, é alma penada. Aí tem o quê? Mas, incrivelmente, assim, a Chaviasco... Você não consegue ouvir? O papai tá numa live, dá um tempo. A Chaviasco, ela, na hora de transferir, ela parou no meio. Aí você fala, pô, mas aí trocamos o kit coil, trocamos a mola, nada. Solução, trocamos o carro inteiro para resolver o problema. Aí, ou seja, quando eu cheguei, tinha dado falha 2 vezes. Teve um momento que o hospital ficou sem energia 6 horas, porque ela não ia para um lado e não ia para o outro. Por isso que, assim, eu sou muito cético quando falo em hospital. Imagine só, você, lógico, ficou essa desligamento, essa dúvida dela, o papai já vai dar para você. Essa dúvida dela ficou na linha que não era crítica, que é essa cirúrgica, dividiu. Lá no hospital a gente fez uma concepção dividindo área crítica e não crítica. Entendeu? Aí aconteceu o quê? Nessa ficou na área não crítica. Então, a gente deu sorte, ficou 6 horas a parte não crítica. Mas imagine só, você como hospital, imagine só, o Albert Einstein, 9 de julho, São Camilo, você falar para os médicos o seguinte, doutor, se vira, vamos pegar todo mundo na ambulância, que deu ruim, não consigo ligar nem gerador, o relé Cepan desligou, não consigo fazer nada. Então imagine o cara assim, que fala assim, caraca, eu investi, igual o Red lá investiu, eu entulhei não sei quantos milhões de reais e deu ruim. Tem algumas coisas na área, diferente do, você vê, banco gasta muito mais dinheiro, muito mais investimento protegendo dinheiro do que o hospital protegendo vida. O Regis é testemunha disso. Se você pegar os data centers, gasta fortunas para manter o uptime próximo de 99,999%. E nós não temos essa mesma fortuna e trabalhamos com vidas. Por isso que nós, gestores de manutenção, nos preocupamos com isso. Evitar alguns riscos, por mais que vocês da Schneider, não, os caras só fazem isso, alguns riscos não vale a pena correr. Por isso, né? Entendo perfeitamente. Eu concordo contigo, só que assim, a questão é todo cuidado. Ter a rede, comandar por supervisório um sistema de um relé de proteção, ele é possível e isso é viável e é seguro. O que eu concordo contigo plenamente é que eu jamais colocaria um acesso externo nessa rede que tem essa característica. Mas aí que tá, né, Regis? Quando você está no BMS, está dentro do data center do hospital. E que os cretinos da Deep Web faz? Eles vão assim, eles vão achando uns caminhos. Eu vi um estudo uma vez, por causa de um pendrive. Por causa de um pendrive, os caras conseguiram acessar a rede inteira. Não, mas é verdade. Mas só dando aqui uma informação, tá? Dependendo da criticidade do sistema, Wagner, a cybersecurity, ela chega no nível de chegar e falar assim, cara, isola essa rede. Entendeu? Então, tipo, o que o Regis está falando ali é o seguinte, você tem uma rede... Faz ponto a ponto, dizendo. Não necessariamente ponto a ponto, você tem o switch, você faz a conexão, mas as únicas portas liberadas são as portas dos equipamentos, então a rede é totalmente fechada, esperando o MAC address dos equipamentos, entendeu? Então, tipo assim, e você não conecta essa rede de jeito nenhum em outra rede, então ela não conecta com a rede, por exemplo, de BMS. Ela não tem nenhuma conexão com a internet. Então, o único jeito do cara acessar aquela rede é se ele for lá com o computador dele e conectar o cabo na rede. E ainda assim, com os devidos bloqueios que você fizer no switch, mesmo nessa manobra, ele vai ter uma dificuldade enorme de achar uma brecha. Já estando lá dentro. Eu posso interromper um pouquinho essa discussão? Deixa eu falar para vocês. Vocês estão estragando um dos próximos capítulos que nós vamos ter aqui, tá?
Um dos próximos capítulos que a gente vai fazer, eu quero trazer um especialista para falar exatamente sobre automação de subestação. Eu quero trazer ele para a gente debater, a gente esmiuçar se isso vai ser possível ou se não vai ser possível. Então, eu acho que nos modelos do modelo Brasil não vai virar. Não só no Brasil, no mundo, né? Vamos debater isso com calma. A gente vai trazer um dia só para a gente falar isso. Eu queria que o Irê, hoje, falasse sobre o relé de proteção. Ele falou, olha, tem esse modelo aqui, e ele contou, o Wagner, que o relé de proteção tem duas coisas interessantes. O que ele vai falar agora, o CEPAM, ele está dizendo que já está com 2 décadas, né? Isso. E que as novas tecnologias estão trazendo duas coisas interessantes. Uma é exatamente mais cibersegurança. E a outra você vai gostar. Preço. O CEPAM ali, né? Então, voltando aí, né? ao eixo original, o CEPAM, ele, nessa última versão do CEPAM Plus, 1000 Plus, ele tem 20 anos, tá? Então, querendo ou não, a construção de hardware do CEPAM, ela já foi totalmente explorada. Você não tem mais atualizações no CEPAM justamente porque o hardware dele está chegando no limite. Necessitaria recalchutar o hardware do relé, o que quando você muda, geralmente você muda muita coisa, porque você tem que mudar o hardware, tem que mudar o software, tem que mudar muitas coisas para adaptar isso. E aí, o que a Schneider vem fazendo é lançar a nova linha de relés, que é a linha Isergy, tá? O Regis já disse que ele já deu de cara com o P3, ele inclusive já me ligou uma vez, aí já tem uns 2 meses, a gente trocou ideia sobre essas linhas e tudo mais por telefone, né? E essas duas linhas aqui são relés de média tensão, tá? Ambas as linhas. A linha Isergy P3, ela é uma linha voltada mais para tudo que você precisa, então ela tem tudo que é essencial para um sistema de média tensão, tá? E ela tem um valor bastante competitivo, ficando aí até mais barato que o CEPAM, tá? E para fazer as mesmas coisas ou mais em alguns casos. E o P5, ela é uma linha mais, eu odeio essa palavra, mas é o nome que a Schneider usa oficialmente, que é uma linha mais premium. Eu odeio que era uma linha mais premium. Ele é um relé mais robusto, tá? Ele tem funcionalidades, ele tem capacidades além. Então, ele é um relé formado, construído, pensado desde o início, justamente para sistemas de maior necessidade, sistemas mais críticos. E aí ele traz alguns diferenciais bastante grandes, tá? E aí só dando quem tiver dúvida, alguma coisa, pode me interromper desde o começo, tá? Eu acho que eu não falei isso lá no comecinho, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode parar aí, o Regis já, como o Regis está fazendo e o Wagner está fazendo, tá? Os outros, se tiverem alguma dúvida, pode ser de qualquer coisa, CEPAM, P3, P5, pode perguntar. Esses relés aqui, eles fazem parte, já vem com o conceito de internet das coisas, então com a possibilidade de conectividade para aumentar a capacidade de análise e eficiência operacional e de engenharia dos sistemas, tá? Então, não entrando muito nesse quesito, mas eles têm uma capacidade de comunicação bastante grande, justamente para facilitar uma automação. É possível trabalhar sem isso? Claro que é. Tá? Mas a gente é comprovado que isso tem um ganho muito grande em vários aspectos. Tá? Entrando no Isergy P3, então, ele é um relé que é para ser eficiente, conectado e seguro. Tá? E aí, eu selecionei pouquíssimos slides aqui, né? Como eu falei, todo o relé hoje ele ter uma ampla gama de funções de proteção é obrigação. Tá? Quando a gente fala de um IED, ele realizar muitas funções de proteção em caixa única, fazer proteção, controle, medição, comunicação, lógicas. Cara, isso é normal, todo relé tem que ter, tá? É esperado já dos relés de hoje em dia. E aí, eu coloquei aqui somente alguns diferenciais não, alguns tópicos para ressaltar algumas características do P3. Então, ele vem com esquema unifilar em todos os modelos para facilitar a compreensão do que está acontecendo no circuito elétrico, né? Com medição, proteção e controle em caixa única, login por nível de acesso, né? Então você tem login de visualização, login de operação, de configuração e de administrador, e aí com senha configurável, que é justamente para trazer esse tipo de segurança aí que o Wagner ele está tendo receio. Você tendo senhas, um controle de senhas, por exemplo, se o cara acessa, inclusive, localmente, ainda que ele esteja localmente no relé, ele já entrou no hospital, entrou na sala de elétrica, tudo que ele não deveria ter acesso, e ele chega lá
e ele ainda vai ter que saber a senha do relé. Então, é uma coisa importante quando se fala desse tipo de segurança, né, de segurança de acesso. Informações internas do equipamento, software bastante amigável, tá? Um software bastante moderno e amigável, com opção de injeção virtual, o que simplifica muito nas etapas de engenharia, operação e manutenção. Essa injeção virtual é uma injeção simulada no relé, como se você estivesse injetando com uma mala de testes, tá? Então, o relé, você coloca ele, traz ele para modo de teste e você consegue simular valores de corrente e tensão, variando o ângulo, magnitude, frequência, né, tudo isso, para que você simule medição, lógica, função de proteção, o que você quiser você consegue simular aqui, simplificando os testes do equipamento aí, caso você queira confirmar alguma atuação, alguma coisa. Acesso web, então se você tiver sem software, você tiver só acesso à internet, com um navegador qualquer você consegue acessar o relé. E ele traz a possibilidade também de acesso via aplicativo gratuito da Schneider, igual o MTZ, por exemplo, já tem, né? A T300, alguns outros equipamentos da Schneider. O P3 e o P5 também trazem esse acesso via aplicativo, tá? Onde você consegue ter um ponto de acesso com dispositivo móvel, então nem precisa de um notebook, você consegue acessar o equipamento, tá? Adicionalmente, com esses quesitos aqui, né, o P3 ele ainda traz proteção de arco incorporada, caso você tenha necessidade de proteção de arco, então você não precisa de um sistema dedicado, o seu próprio relé de proteção já vai fazer, e ele tem aí uma ampla gama de protocolos de comunicação, permitindo que ele conecte, opa, aqui está errado, tá? Aqui são 2, acabei de ver um erro, mudei hoje e mudei errado. Ele tem uma ampla gama de protocolos de comunicação, que permite que você faça esses sistemas de automação integrada. Então, permite comunicação relé-relé, permite comunicação relé com um PLC, com um supervisório local de elétrica e tudo mais, caso você queira ter uma automação maior no seu sistema, né? Claro, o relé faz aí controle de 8 objetos, configuração de lógica por matriz e lógica customizável em diagrama de blocos, que foi algo que eu trouxe aí. Então, a lógica dele é livre, né? Monitoramento do painel, então supervisão de circuito de bobina, que é essencial para garantir a confiabilidade do sistema, monitoramento do disjuntor, TC, TP, tudo isso para garantir que o seu painel inteiro está apto a operar e que ele está confiável para operar, né? Registro de eventos de oscilografias. Oi? Assim, eu estou vendo tu falar tudo isso e a gente já tinha conversado bastante. Uhum. Mas quando eu ouço essa magnitude toda num relé, eu me lembro muito do 630 da BB. Que ele era um relé mágico. Certo. Ele faz... ele só falta falar com Deus, mas ele não fala porque Deus não tem telefone. Porque não quis. Porque Deus está na sala cirúrgica. Porque ele tem a comunicação com Deus. Uhum. E o que aconteceu comigo lá? Eu botei 2.630 e tive que arrancar fora, por quê? Porque ele era tão flexível e tinha tanto software rodando nele que quando dava um problema simples, uma falta de energia, o retificador lá da subestação caiu a alimentação dele e o processamento dele durante o período que todo mundo sabe que até a gente falou hoje isso, eu e o Marcos, né, que os relés de proteção têm um capacitor interno para eles executar as funções principais de proteção, mesmo na perda de energia, na perda de alimentação, eles conseguem executar eles conseguem dar o último suspiro, né? Através do capacitor interno e ele acabava nessa condição se perdendo no software e fazendo porcaria. Cara, acabou não fazendo o que ele tinha que fazer. Vocês estressaram esse relé nesse sentido? Vocês viram que esse relé não ficou com muito software, não ficou com muita coisa para não se transformar um problema no nosso dia a dia, como o 630 se transformou? Hoje, o 630 ele é proibido de entrar no Einstein, por exemplo,
ele é um relé magnífico, mas ele não serve para um hospital, por exemplo, por causa justamente da grande flexibilidade que ele oferecia, que acabou transformando o software dele muito pesado e com algumas outras deficiências que para o mundo normal não é problema, mas para nós um desligamento intempestivo é altamente complexo, né? Maravilha. Vamos lá. Isso aqui que eu estou mostrando aqui, tá? De modo geral, tá? De modo geral, claro, né? Você vai ter um pouco mais disso, um pouco menos daquilo. Mas se você for nos grandes fabricantes, qualquer relé de média tensão dos grandes fabricantes vai fazer uma quantidade equivalente, tá? Hoje, o relé tem a proteção, ele tem o controle básico de alguns objetos e a medição. Isso todo relé faz, o próprio CEPAM, por exemplo, faz, tá? Essa parte de monitoramento também é mandatória. O CEPAM faz isso aqui tudo, tá? O CEPAM já faz isso aqui tudo. Eventos de oscilografia, o CEPAM já faz isso aqui. O que esse relé tem de grande diferença para o CEPAM? Capacidade de comunicação maior, ele tem mais protocolos que ele consegue comunicar. Onde eu estou vendo a diferença é protocolos, portas proteção de arco e porta de comunicação. Proteção de arco, exatamente. Posso te dizer aonde que está a maior diferença, Regis? Até comentando do seu relé da BB, que um projeto sendo feito hoje tem um poder de processamento e de memória muito maior do que tinha lá atrás, quando estava sendo. Hoje, os caras já estão chutando bastante à frente o poder de processamento para evitar, provavelmente, alguns dos nossos deve ter passado por algo similar quando você sobrecarrega, né? Então, esse deve ser a principal mudança. Posso contar uma história? Por favor. O Caio, que é o IRE da BB, ele me falou exatamente isso sobre o 630. O 630 é um relé que tem 5 anos, tá? E ele me falou exatamente a mesma coisa. Não, porque o relé não vai dar problema, porque ele tem uma capacidade de processamento muito maior. E o uso de vocês é simples, eu não sei o que tal. Capacidade de processamento é agora, é aqui e agora. Daqui quando a gente comprou, quando o meu telefone era o último modelo. Modelo, ele comunicava tudo, ele não travava, não dava problema. Aí, daqui um pouco, começou a encher de dados, não sei o quê, e começou a dar problema. Uma outra coisa que eu vi no manual do Hazard, e na verdade eu já confio nesse relé, eu só tô instigando o IE, tá? Mas outra coisa que eu vi no manual é a possibilidade de atualizações, que isso me deu um frio na espinha, assim, que eu cheguei cara, relé não pode atualizar, cara. Relé, tu comprou, ele é um relé para sempre. Assim, atualizações de software, atualizações de firmware em relés de proteção, eu me preocupa muito. E eu vi que tem a possibilidade de fazer isso no E, inclusive a possibilidade disso, se eu entendi de forma correta, disso ser automático, né? Então, eu só quero que o IRE se defenda para ver se eu... Olha, automático, eu desconheço, tá? O procedimento de atualização, o Wizard, ele realmente tem um processo de atualização de firmware, inclusive bastante simplificado, justamente para que a gente permita que os nossos usuários, nossos clientes, caso seja necessário, eles consigam fazer isso de uma forma mais fácil, tá? Mas, vamos lá, o processo de atualização, primeiro que ele é feito pela porta frontal do relé, então você não consegue atualizar ele pela porta de rede, seja serial ou seja Ethernet, tá? Então, já não tem como fazer isso automático, porque a comunicação frontal, ela não consegue ficar estabelecida indefinidamente, tá? Então, inclusive, se tiver na documentação essa informação de atualização automática, por favor, me avisa, porque a gente tem que arrancar de lá, tá? Tá errado. Então, não pode ser automático, tá? Com relação a existir atualização,
como ele é um equipamento eletrônico e ele tem um software interno, como todo equipamento que possui um software interno, ele tem que ter possibilidade de atualização. Por mais que você evite a casos extremos, restringe assim, olha, num hospital a gente não pode desligar e tudo mais, então a gente não é para atualizar. Ok. Mas digamos que seja detectada uma falha lá que pode afetar vocês, entendeu? Então, isso é necessário que a gente chegue e possa também abrir o jogo com vocês e assim, olha, gente, o lance é o seguinte, não teve nenhuma ocorrência com vocês, mas a gente teve um caso lá na Índia que esse relé atuou por causa disso, e a gente identificou que isso pode ser um risco para vocês. Um recall. E aí você programa tudo, claro, para você retirar isso, e aí você faz essa atualização do firmware para ter esse erro corrigido, né? É que na documentação ele está dando assim como uma vantagem a fácil atualização, tá? O fato de ser automático, na verdade, eu só queria ter certeza que não era, tá? Mas assim, ele dá como uma vantagem. E eu vejo como a atualização de um relé de proteção como um recall. Quer dizer, é um recall feito exclusivamente pelo fabricante e feito exclusivamente em situações críticas. E ali está colocado como se eu pudesse chegar, quer dizer, na verdade é assim, eu posso chegar lá... Usaram o mesmo argumento do MTZ, né? Usaram o mesmo argumento do MTZ. Não, isso o Irê. O Irê, esses bate-papos que a gente tem feito, principalmente quando tem pessoas da Schneider, o Boteco não é só para pessoas da Schneider, mas principalmente quando tem gente assim, é muito bom porque a gente está cada vez mais aproximando de quem usa os nossos produtos no dia a dia. Então, esse é o tipo de bate-bola para melhorar os nossos produtos, identificar como os clientes enxergam os nossos produtos, e isso tem ajudado bastante. Esse é um ponto que eu garanto para você. Se o Regis falou que teve a sensação de que isso era uma vantagem, o nosso pessoal de marketing errou. Você pode ter certeza, a gente pode voltar. Viu, Regis? Se você puder fazer a gentileza de voltar a olhar nessa documentação, a gente ia agradecer, porque é esse tipo de feedback que a gente, como fabricante, precisa fazer. Porque não, Marcos, eu marco lá. É gente diferente, viu? Eu marco lá e passo para ti, para o Irê, eu tenho o e-mail do Irê também. Eu passo para vocês dois aí essa parte, o que me fez entender, tá? Mas eu me preocupa muito isso, porque eu entendo que uma atualização de firmware num relé de proteção é uma coisa, é um recall de um veículo. Ela é uma coisa que tem que ser feita por um especialista, ela tem que ser difícil, quer dizer, né? Difícil, que eu digo assim, tem que ter todas as precauções necessárias, e me deu a entender que, não, é fácil de fazer. Pô, se é fácil de fazer porque vai precisar, cara, eu tenho um relé CEPAM como eu disse, eu tenho de 10, 12, 15 anos lá funcionando, até mais antigo que isso. E nunca ouvi falar de um recall. Eu trabalho com relés digitais sei lá, não vou me entregar a minha idade, mas assim, e falar em atualizar o firmware de um relé de proteção digital, a primeira vez que eu ouvi foi com 630, e a ABB, depois da reclamação que eu fiz com eles inclusive mudaram a forma de fazer, e hoje já não é mais dessa forma. Então, assim, é uma coisa assim que me preocupa muito, tá, Yuri? Não, mas deixa eu te explicar. Esse conceito de facilitar, é claro que uma troca, o relé por si só, por definição, ele é um equipamento feito para não falhar, né? Então a gente às vezes fala de velocidade de recomposição e etc, mas tipo, mas o relé é para não falhar. Sim, mas ele pode falhar, entendeu? A gente constrói ele para que seja um equipamento altamente confiável, mas ele pode falhar.
Então, da mesma forma, quando a gente fala de firmware, o firmware dele é testado, ele é massivamente posto à prova para garantir o seu devido funcionamento. Beleza? A chance de você ter que trocar um firmware é pequena, é muito pequena. Tá? Eu trabalho há 7 anos, principalmente com relé de proteção na Schneider, e a quantidade de vezes que eu precisei trocar um firmware que estava em operação em algum lugar foi mínima, sendo que essa já foi uma das minhas funções. Tá? A ideia de fazer isso mais fácil é justamente para o cliente que deseja, porque tem clientes que desejam essa facilidade, entendeu? Teve casos a gente chegar e falar assim, produtos que a gente realizava a substituição de firmware exclusivamente nós, pessoal da Schneider, que eu falo assim, pô, mas que coisa, eu quero atualizar, vocês têm um firmware melhor, o meu hardware é capaz de ter um software mais atual e eu não consigo utilizar. Claro, não era hospital, tá? Óbvio que não é outra realidade. Então, como o relé ele não é feito exclusivamente para hospitais, eu acho que é por isso que teve essa mentalidade também, por conta da demanda de outros setores. É claro que a necessidade de troca de firmwares, aí eu concordo completamente contigo. Um relé é algo que você não pode, tipo assim, nossa, comprei o relé, aí semana que vem, preciso atualizar. Não pode ser assim, e não é assim. Tá? Aí eu posso falar pela Schneider. Fundo preto. Vou botar um fundo preto, eu acho que vou mudar esse ícone que está exatamente. Aqui, né? Esse tipo de mudança não acontece, tá? Mas é porque em outros mercados isso é possível e aí esse processo foi simplificado. Mas a necessidade de troca, tá? É muito difícil. O Irê, em que lugar do mundo o Exergi P3 é construído? Na Finlândia. Finlândia, Exato. Ele é finlandês. Ele é construído na fábrica antiga da Vamp. Eu achei. Tá bom. Tá. Ele é finlandês. Tá. Mas o ponto, tá? Aí tentando puxar um pouquinho de volta aqui, tá? Falando daquelas multifuncionalidades do relé, é que hoje todo IED ele vai fazer essa proporção, tá? E a preocupação do P3, tá? Aí, voltando ao eixo de novo, o P3 é fazer justamente tudo que é necessário num sistema de média tensão, que pode ser base no sistema de média tensão, com um relé altamente competitivo. Então, por isso que ele tem aí a proteção de arco, por isso que ele tem uma grande capacidade de comunicação, caso você tenha um sistema de automação elaborado, por isso que ele faz as funções básicas de controle e proteção do vão, tudo sem nenhum problema. Tá? Então, o P3 ele é um papatório à obra e atendendo com um preço mais competitivo do que o CEPAM, por exemplo. Tá? Ele faz tudo em termos de proteção e tudo em termos de comunicação que o CEPAM faz. Tá? O CEPAM, então o CEPAM perde em tudo? Não. A linha CEPAM 80, por exemplo, que o Regis disse que usa bastante, ela tem uma capacidade lógica maior do que a do P3. Tá? Então, quando o sistema tem uma exigência lógica muito grande, ele vence. Entradas e saídas digitais, ele ganha do P3. Então, ele ainda é um relé mais robusto do que o P3, tá? Em termos de capacidade mesmo. Tá? Mas, de modo geral, o P3 vai atender qualquer sistema de média tensão. Tá? Ele sem nenhum problema, com um preço bem competitivo e em caixa única. Ele é mais compacto do que o CEPAM também. E aí, comparando diretamente com o CEPAM, porque é a linha mais conhecida, é a linha que vocês referenciam, tá? Mas isso eu posso falar comparado com as linhas mais antigas mesmo, né? Ele sendo um relé bem atual, eu posso comparar com qualquer linha antiga de qualquer outro fabricante que vai ter esse mesmo resultado, tá? E aí, como eu falei, né, considerando que a gente já está aqui, já passou um pouco do tempo aí que o Marcos me passou, né? Falando do P5, tá? Que também é um sistema de média tensão. Então, quando você fala de proteção, de automação de vão, de protocolo de comunicação, o P5 não ganha do P3. Pô, então o que o P5 tem de tanta diferença? Como eu falei, ele é construído para sistemas mais críticos, tá? Então, ele traz um quesito de segurança ainda maior, confiabilidade e sustentabilidade que vai além dos que os padrões exigem, do que as normas exigem, tá? Então ele tem um selo e consegue fazer isso com folga. E é extremamente flexível e fácil, tá? Então ele traz aí a questão da conectividade, tudo em modularidade única, né? Numa caixa única. Maior segurança para pessoas no seu design. O design é construído para ser extremamente seguro, eu vou entrar nesse aspecto. E uma confiabilidade extrema, né? Ele tem mais de um século de experiência da Schneider aí, foi utilizado para a construção desse relé. Então, é um relé muito bom.
E aí, o Wagner saiu, né? Espero que ele veja depois a gravação. Ele vai ver gravado. Ele tem a construção, ele tem a característica de ser construído pensado na segurança cibernética. Então, todo o hardware e o firmware desse relé, ele é construído. Isso aqui não é algo que foi adicionado. O relé da sua base, quando ele começou a ser concebido, ele já foi concebido pensando, esse relé tem que ser um relé seguro contra ataques cibernéticos. Tá? Tanto é que, até onde eu sei, hoje, nesse quesito, ele é o relé mais certificado que tem no mercado. Tá? E aí, entrando nesse quesito... William, Oi. Eu não sei se eu estou correto, mas eu entendi que o P3 ele é mais um relé para talvez substituir a longo prazo o CPAM, e o P5 ele já vai para o lado do Micron, né? Ele já vai para o lado mais industrial, né? Ele não é o relé. Não sei, Vamos lá. Tentando avaliar. Eu vou tentar posicionar aqui, tá? A linha Easy, ela vai ter P1, P3, P5 e P7. E aí ela também vai ter a parte dedicada de arco, mas enfim, não entra aqui, né? O P1 é um relé de entrada, ele vai ser equivalente ao que a gente tem hoje de Micron 10, VAMP 11, CPAM 10, tá? Ele é um relé para mercados pouco exigentes mesmo, proteções mais básicas com um custo bem baixo, tá? O P3, ele é um relé para média tensão, para proteger qualquer sistema de média tensão, só que ele é o pau para toda obra. Ele é um relé extremamente competitivo. Como é que é a expressão que usa na Schneider? É just enough, né? Exatamente o necessário, tá? Então ele é um relé que ele faz tudo que é necessário para média tensão de convencional, o que é pedido em média tensão. O P5 também é para média tensão, mas quando a gente fala de indústria, de hospitais, né, de edifícios como um todo, comerciais, data center, você tem exigências adicionais, e é onde o P5 entra. O cybersecurity é um desses quesitos. Tá? Então, na verdade... O P5, ele entra na linha do intrinsecamente seguro, então. Exatamente. Se você for pensar... se você pegar um diagrama unifilar, onde você coloca o P3, você coloca o P5. Mas se você chegar na especificação técnica, considerando quesitos de segurança de rede, de comunicação e etc., aí o P5 ele tem diferenciais significativos com relação ao P3. Sinceramente, apesar de ele falar muito em segurança no material que tem, acho que ele foi o que me mandou, mandou o link, né? Eu não tinha entendido isso do P5. Eu não tinha, eu tinha entendido o P5 como uma coisa mais industrial e não da segurança intrínseca dele. Mas me interessou também. A gente está usando o P3 lá, até porque não é um hospital, mas é interessante ter um relé com esse cuidado para uso em hospitais, né? Sim, sim. E, na verdade, eu acho que o P5 é o relé mais adequado para vocês, tá? E quando eu digo isso, assim, pensando no macro, tá? Em todas as funcionalidades dele. E aí o motivo é justamente esse. Um é o cybersecurity, tá? Então ele é um relé com conformidade com a ISO 62443, aí puxando para a norma, né? Papo chato. Que é a principal norma de cybersecurity do mundo, tá? Ele é certificado nisso daqui. Ele também, todos os protocolos de comunicação seguem a IEC 62351, que são características de segurança para protocolo de comunicação. Ele tem certificação Aquiles, que são uma certificação para característica de estrutura para comunicação de rede e sincronismo com servidores, tá? Então é uma certificação norte-americana bem forte também para cybersecurity. E ele, por já ser construído pensado no cybersecurity, ao contrário do P3, por exemplo, que tem senhas de nível de acesso, no P5 as informações de acesso do P5 são obtidas de um sistema administrador. Então, você vai ter o seu sistema de TI, por exemplo, lá, e a TI vai informar qual que é o login, a senha e o nível de acesso de cada pessoa. Então, você vai ter o acesso IRE, o acesso Regis, o acesso Marcos, né? Acho que, como o Bruno Oca esteve aqui, eu acho que vocês devem ter falado bastante desse tipo de coisa. Então, o nível de acesso é pessoal, e cada pessoa tem seu nível de acesso. Eu só posso operar, então eu não consigo fazer uma modificação no relé.
O Regis pode configurar o relé. O Marcos já é administrador, ele consegue fazer algumas modificações a mais de característica do equipamento. Então, você tem esses níveis de acesso controlado. E tudo isso sincronizado com o servidor central, que é outra característica. Se você pode entrar no relé e alterar a configuração dele, automaticamente você não está mais falando já não é um equipamento tão seguro assim. Mas se ele busca a informação e atualiza ela automaticamente na rede, se o meu usuário for deletado, por exemplo, eu fui demitido da empresa, certo? Eu saí da empresa. Aí eu chego e falo assim, pô, antes de ir embora eu vou passar lá e vou apagar tudo. Aí eu resolvo passar lá na subestação, se a TI já tiver apagado o meu usuário, na hora que eu tentar logar, ele rejeita, ele fala, ó, usuário inválido. Ele usa o Active Directory, né? Exatamente, então ele já busca... O RH demitiu, o cara já imediatamente perde esse sinal. Exatamente. Bom, então ele traz isso. Além disso, só terminando o raciocínio, tá? Só para terminar aqui. Ele possui, a gente falou de várias funcionalidades de acesso de aplicativo, etc. Ele pode desativar essas funcionalidades, tá? Então, o que você não usa, você pode desabilitar para dificultar acessos, né? Tipo, você deixa tudo habilitado, nunca usou, aí o cara consegue pegar e acessar lá via aplicativo ou via computador, etc. Você pode bloquear isso, tá? Ele tem filtro de IP, tem várias funcionalidades, tá? E eu peço 5 minutos, pode ser, Marcos? Pode, claro. Tá. E aí eu falo da outra grande característica que eu acho que é essencial para hospitais. Já que vocês falam que já que o hospital é tão importante a disponibilidade do sistema, esse relé aqui, ele é um relé extraível, o que automaticamente já ganha um tempo de recomposição enorme, né? Mas, devido a características adicionais, aí eu posso te dizer que ele é um relé extraível com maior quantidade de qualidades e diferenciais nesse quesito, tá? Vamos lá, falando bem rápido para não passar dos 5 minutos. O relé extraível, a gente consegue ver aqui, né? A gente arranca toda a parte eletrônica, permanece os cartões de comunicação, a carcaça e o cartão de analógicas. Bem aqui a gente já tem a primeira vantagem. Você não mexe no cartão de analógicas, então os circuitos permanecem de TC permanecem fechados e de DP permanecem abertos, retirando a possibilidade de curtos ou de abertura de circuitos, o que é um grande risco de elétrica, né? Adicionalmente, tudo isso aqui que está exposto é IP20. Então você consegue encostar com as mãos nuas, ou seja, tudo que está exposto para o usuário, na hora que ele vai fazer a substituição, e você está totalmente seguro, você pode encostar com as mãos nuas sem nenhum problema. Ele não expõe os contatos de potência, somente os contatos eletrônicos de baixíssima tensão, né, para a comunicação dos componentes eletrônicos. Então, é o design mais seguro, tá? Essa é a primeira característica que coloca ele à frente dos concorrentes. Adicionalmente, o relé possui uma memória de backup, é um módulozinho que você adiciona ao relé. Essa memória de backup, ela copia constantemente todos os dados do relé, configuração, comunicação, histórico de eventos, registro de manutenção de disjuntor, de operação, etc. Tudo está guardado. E aí, se o relé falhar, isso porque o MTBF desse relé está estimado, tá? Ele está sendo comprovado, está sendo testado esse ano, ele está sendo estimado em 1.700 anos, o tempo médio estimado de falha, né? Se ele falhar, você tem toda a memória armazenada para ter o histórico para análise. E quando você coloca o relé novo extrair, você substitui ele, você tem a possibilidade de restaurar essa informação. E aí você já tem um relé completamente configurado, o que garante a ele uma recomposição inferior a 10 minutos. O nosso concorrente mais rápido fala de 30, tá? Só para ter uma noção. Ou seja, em menos de 10 minutos, sem software, sem computador, sem nenhuma informação complementar, você arranca um relé, coloca o outro, aceita o restabelecimento, que ele faz uma pergunta se você recuperar essa memória, aceita o restabelecimento e em menos de 10 minutos o seu relé está pronto para operação, configurado para proteção, lógica, comunicação, tudo, tá? E aí, somando tudo isso, essas características de segurança e essa velocidade na recomposição e segurança de dados, é que aí eu posso dizer que o nosso a característica extraível do nosso relé, ela é a de maior destaque hoje no mercado, tá? Olê, desculpe, cara. Não tô... Eu adorei o relé, cara. Mas eu tenho o concorrente que ele faz tudo, inclusive nos mesmos 10 minutos que tu faz. Então... 10 minutos? Qual que é? Exatamente. Você pode falar para mim?
O REF 615, que é um relé de 8 anos da concorrente de vocês. Não, mas o relé deles é extraível. Ele recompõe em menos de 10 minutos, mas não configurado. Porque ele não tem memória de backup. Tem. Os últimos, o REF 615N tem. Não, mas aí, se ele colocou uma memória de backup, isso é extremamente novo. Isso não tem 8 anos. Eu sei que o REF é extraível, assim como vários outros relés, tá? A gente tem... Relé extraível não é uma exclusividade da Schneider. Tá? Isso aqui não é uma exclusividade da Schneider. Inclusive, o conceito de extraível nem é um conceito novo. Tá? Você tem relés que já fazem isso já há bastante tempo. Oi. Os relés eletromecânicos eram extraíveis, né? Exatamente. Então, o conceito de relé extraível, na verdade, é mais velho que relé, né? Mais velho do que relé eletrônico, exatamente. Eu não sei te dizer, eu tenho o REF 615N há mais ou menos 4 anos. Então, 3 anos. Eu tenho ele instalado na nossa planta há 3 anos. Então, ele já tem a memória de backup há 3 anos, tá? Assim, eu tô te dizendo 10 minutos, não porque a ABB fala em 10 minutos, a ABB fala em 30 minutos. Mas eu já fiz em 10 minutos. É uma coisa assim, a ABB afirmar que o reestabelecimento é em 30 minutos, mas eu Regis, que não sou um cara muito ágil, fiz ele em 10 minutos, tá? Então, se a Schneider falou que é 10, você faz em 3. Mais ou menos isso. Mas assim, meninos, o papo tá muito bom, mas a gente precisa encerrar, senão nossa gravação fica gigantesca e depois fica complicado. Se você tiver mais uma consideração, Regis, pode concluir. Mas a gente não pode se estender muito mais, senão fica muito... Não. Eu vou terminar agora. Tá. Cara, eu acho a gente tem uma ótima opção no mercado. Um relé extraível com essas características, o REF 615N era o único do mercado que apontava essas características e que era um relé confiável, né? Os outros do mercado eles apresentavam outros problemas. Então, eu acho que é uma ótima novidade para nós. E eu acho que para nós hospitais ele vai vir causando alguns diferenciais. Eu só estou comparando que eu acho que isso agrega para vocês. Esse fórum ele tem não só a função da gente aprender, como a função da gente poder passar as coisas para vocês. Então, não adianta eu ficar quieto aqui achando Irê, tudo bonitinho a tua apresentação, eu não gostei, achei uma merda. Se eu achar uma merda, eu vou falar e vou ser bem sincero, porque eu sei que isso vai agregar, como eu já falei aqui em outras apresentações. Tá? Mas, pessoal, eu também vou sair. É esse o nosso bate-papo. A gente tira o crachá e conversa como se a gente estivesse no boteco. Esse é o objetivo. Né? Olha, o Irê, sem querer ser chato, mas dando voz ao Marcos aí, tá? Que ele falou, você faz em 3. O vídeo demonstrativo do processo de restabelecimento com explicação tem 5 minutos, então... Manda brincadeira. Isso, a gente joga no grupo. Se tiver o vídeo... Tem uns vídeos no YouTube, eu posso pegar sim, eu posso mandar. Não, mas é bem interessante ter essa informação. Obrigado pela informação, Regis, porque o que eu tenho é o que ele comunica mesmo, de 30 minutos, tá? Mas eu vou dar uma olhada nessas informações aí que você me passou para confirmar, porque tá diferente do que eu tenho hoje na mão. Mas eu nunca testei um REF na minha mão, eu nunca tive um REF na minha mão para testar, então vou buscar essas informações. Combina comigo da gente fazer uma visita lá no Morumbi, a gente bota um REF 630 na bancada lá, eu tenho o 615 na bancada lá, eu tenho ele de bancada, a gente faz o brinquedo que a gente quiser lá, e eu não conto pro pessoal da ABB, tá? Eu vou ter que sair. Perfeito. Eu levo o meu P5 lá, então, pra gente ver quem quer ser mais rápido. Meninos, nós precisamos terminar.
Beleza. Pra gente combinar direitinho para ficar sempre no mesmo horário. Irene, queria te agradecer bastante. A gente tem essa interação aqui, um negócio muito divertido, fazer o mais transparente possível, sempre conversando. Se for alguém de dentro da Schneider, a gente abre o coração mesmo, conversa sobre tudo, e eu acho que foi muito obrigado, viu? Perfeito. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Se alguém ficou com alguma dúvida aí, pode entrar em contato comigo, tá? Via e-mail aí. Pode ser pelo Marcos, ele consegue me contactar também. Eu acho que eu tirei o slide aqui que tinha meu telefone. Mas fiquem à vontade para entrar em contato, para tirar dúvida. E brigadão de novo aí pela atenção. Então tá joia. Gente, um abraço para vocês e a gente se vê. Um abraço. Tchau. Tchau. Valeu, abraço. Tchau. Valeu, um abraço.